Boa noite, turma de leitura compartilhada, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao capítulo 2 do livro Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história. Continuando. Se Cristo fosse fruto da imaginação dos seus biógrafos, eles não apenas teriam riscado os dramáticos momentos de hesitação que viveram, mas também teriam riscado dos seus escritos a dramática angústia que o próprio Cristo passou na noite em que foi traído, no Getsemane. Um dia eu talvez escreva sobre esse momento ímpar e os fenômenos psicológicos envolvidos nesse ambiente. Aqui minha abordagem será sintética. Naquela noite, Jesus mostrou a dimensão do cálice que ia beber, a dor física e psicológica que iria suportar. Se os autores dos evangelhos tivessem programado a criação de um personagem, teriam escondido a dor, o sofrimento de Cristo e o conteúdo das suas palavras. Teriam apenas comentado os seus momentos de glória, os seus milagres, a sua popularidade. A descrição da dor de Cristo é evidência de que ele não era uma criação literária. Não viveu um teatro. O que ele viveu foi relatado. Eles também não teriam registrado o silêncio de Jesus Cristo quando ele estava diante do julgamento dos principais sacerdotes e políticos. Pelo contrário, teriam colocado respostas brilhantes em sua boca. Durante sua vida, ele pronunciou palavras sábias e eloquentes que deixavam pasmadas até as pessoas mais rígidas. Porém, quando Pilatos, intrigado, o interrogou, ele se calou. No momento em que Jesus mais precisava de argumentos, ele preferiu se calar. Com a sua inteligência, poderia se safar do julgamento, mas sabia que aquele julgamento era parcial e injusto. Emudeceu e em nenhum momento procurou se defender daquilo que havia feito e falado em público. Ele apenas se entregou aos seus opositores e deixou que eles julgassem suas palavras e seu comportamento. Ele foi julgado, humilhado e morreu de forma injusta. E os seus biógrafos descreveram isso. Tema: Cristo não poderia ter sido fruto da criatividade intelectual de algum autor. Por um lado, há muitos fatos psicológicos que demonstram claramente que os autores dos evangelhos não tinham a intenção, consciente ou inconsciente, de criar literalmente um personagem como Cristo. Por outro lado, precisamos investigar se a mente humana tem capacidade para criar uma personalidade como a dele. Vejamos, Cristo não se comparava nem como herói nem como anti-herói. Sua inteligência era ímpar. Seus comportamentos fugiam aos padrões do intelecto humano. Quando todos esperavam que falasse, ele silenciava. Quando todos esperavam que tirasse proveito dos atos sobrenaturais que praticava, pedia às pessoas ajudadas por ele que não contassem a ninguém o que havia feito. Evitava qualquer tipo de ostentação. Que autor poderia imaginar um personagem tão intrigante como esse? Na noite em que foi traído, facilitou sua prisão, pois levou consigo apenas 3 dos seus discípulos. Não quis que a multidão, que sempre o acompanhava, tivesse presente naquele momento. Mesmo com a presença de alguns discípulos, houve alguma agressividade naquela situação, pois Pedro feriu um dos soldados. Não queria derramar sangue ou causar qualquer tipo de violência. Preocupava-se igualmente com a segurança das pessoas que o seguiam e com a daqueles que o prenderam. João 18:8. É incomum e muito estranho uma pessoa se preocupar com o bem-estar dos seus opositores. Cristo previu a sua morte algumas vezes e facilitou sua própria prisão. O mundo curvou-se aos pés, não pela inteligência dos autores dos 4 evangelhos, pois nele o mundo curvou-se aos seus pés, não pela inteligência dos autores dos 4 evangelhos, pois neles não se percebe a intenção de produzir um texto com grande estilo literário.
O mundo o reverenciou porque seus pensamentos e atitudes eram tão eloquentes que falavam por si mesmos. Não precisavam de arranjos literários por parte dos seus biógrafos. O que chama atenção nas biografias de Cristo são seus comportamentos incomuns, seus gestos que extrapolam os conceitos, sua capacidade de considerar a dor de cada ser humano, mesmo diante da sua própria dor. Veremos que suas ideias eram tão surpreendentes que não têm precedente histórico. Até os seus momentos de silêncio tinham grande significado. Creio que diversas passagens expressas em suas 4 biografias possuem tantos segredos intelectuais que muitas não foram compreendidas nem mesmo pelos seus autores na época em que as escreveram. As reações de Cristo realmente contrapõem-se aos nossos conceitos, estereótipos e paradigmas, modelos de compreensão e padrões de reação. Vejamos sua entrada triunfal em Jerusalém. Após ter percorrido por um longo período toda a região da Galiléia, inúmeras pessoas passaram a segui-lo. Agora havia chegado o momento de entrar pela segunda e última vez em Jerusalém, o grande centro religioso e político de Israel. Naquele momento, Cristo estava no auge da sua popularidade. As pessoas eufóricas o proclamavam como o rei de Israel. Marcos 11:10. Alguns discípulos que àquela altura ainda não estavam cientes do seu desejo até disputavam quem seria maior se ele conquistasse o trono político. Marcos 10, 35-37. Os discípulos e as multidões estavam extasiados. Entretanto, mais uma vez, ele adotou uma atitude imprevisível, que chocou a todos. Quando esperavam que ele entrasse triunfalmente em Jerusalém, com pompa, seguido de uma grande comitiva, Cristo assumiu uma atitude clara e eloquente que demonstrava sua rejeição a qualquer tipo de poder político, ostentação e estética exterior. Ele mandou alguns dos seus discípulos pegarem um pequeno animal, um jumentinho, e teve a coragem de montar no desajeitado animal. Foi assim que aquele homem, super admirado, entrou em Jerusalém. Nada é mais cômico e desproporcional do que o balanço de um homem transportado por um jumento. O animal é forte, mas é pequeno. Quem o monta não sabe onde colocar os pés, se os levanta ou os arrasta pelo chão. Que cena impressionante! As pessoas, mais uma vez, ficaram chocadas com o comportamento de Cristo. Mais uma vez ficaram sem entendê-lo. Os seus discípulos, que estavam eufóricos com todo o apoio popular, receberam balde de água fria. Porém, as pessoas confusas e ao mesmo tempo admiradas colocavam suas vestes sobre o chão para ele passar e o exaltavam como o rei de Israel. Eles queriam proclamá-lo um grande rei, e ele demonstrava que não desejava nenhum poder político. Queriam exaltá-lo, mas ele expressava que para atingir seus objetivos, o caminho era a humildade, a necessidade de aprender a interiorizar-se. Queriam exaltá-lo, mas ele expressava que para atingir seus objetivos, o caminho era a humildade, a necessidade de aprender a interiorizar-se. Cristo propunha uma revolução que se iniciava no interior do ser humano, no íntimo do seu ser, e não no exterior, na estética política. É impressionante, mas ele não se mostrava nem um pouco preocupado, como geralmente ficamos, com a aparência, com o poder, o status social, a opinião pública. Imaginem o presidente dos Estados Unidos, no dia da sua posse, solicitando aos seus assessores, que arrumassem um pequeno animal como um jumento para ele entrar na Casa Branca. Certamente, esse presidente seria encorajado a ir imediatamente a um psiquiatra. A criatividade intelectual não consegue formar uma personalidade que possua uma inteligência requintada e, ao mesmo tempo, tão despojada e humilde.
Uma pessoa no auge da sua popularidade explode de orgulho e modifica o padrão das suas reações. Algumas, ainda que humildes e humanistas, ao subir um pequeno degrau da fama, passam a olhar o mundo de cima e se colocam, ainda que inconscientemente, acima dos seus pares. Cristo estava no ápice do seu sucesso social, mas em vez de colocar acima dos outros, desceu todos os degraus da simplicidade e do despojamento e deixou todos perplexos com a sua atitude. Se caminhasse, seria mais digno e menos chocante. Porém, ele preferiu subir num pequeno animal para estilhaçar os paradigmas das pessoas que o contemplavam e abrir as janelas das suas mentes para outras possibilidades. A personalidade de Cristo foge aos parâmetros da imaginação. Sua inteligência flutuava entre os extremos. Em alguns momentos expressava uma grande eloquência, coerência intelectual e segurança, e em outros dava um salto qualitativo e exprimia o máximo de singeleza, resignação e humildade. Cristo possuía uma personalidade tão requintada que se manifestava como uma melodia que soava entre os extremos das notas musicais. Conheço muitas pessoas, psiquiatras, psicólogos, intelectuais, cientistas, escritores, empresários. Entretanto, nunca encontrei ninguém cuja personalidade possuísse características tão surpreendentes quanto a dele. Quem no auge do sucesso conserva suas raízes mais íntimas? Essa perda de raízes diante da fama nem sempre ocorre pela determinação do eu, mas por processos que fogem do controle do eu. Muitos, depois de alcançar qualquer tipo de sucesso, perdem, ainda que inconsciente e involuntariamente, não apenas as suas raízes históricas, mas também sua capacidade de contemplação do belo diante dos pequenos eventos do cotidiano. Por isso, com o decorrer do tempo, diversas pessoas que conquistam a notoriedade se entediam com a fama e acabam procurando uma vida mais reservada. Será que alguns personagens da literatura mundial aproximaram-se da personalidade de Jesus Cristo? Desde que Gutenberg inventou as técnicas gráficas modernas, dezenas de milhares de autores criaram milhões de personagens na literatura. Será que algum desses personagens teve uma personalidade com as características de Jesus? Eis um bom desafio de investigação. Realmente creio que não. As características de Cristo fogem ao padrão do espetáculo da inteligência e da criatividade humanas. No passado, Cristo era para mim fruto da cultura e das religiosidades humanas. Porém, após anos de investigação, convenci-me de que estou estudando a inteligência de uma pessoa fictícia, imaginária, mas de alguém real que andou e respirou aqui na Terra. É possível rejeitá-lo, mas se investigarmos a sua biografia, não há como negar sua existência e reconhecer sua perturbadora personalidade. A personalidade de Cristo é inconstrutível pela imaginação humana. Assim é, gratidão, boa noite, até a próxima.